Migração de cérebro. Migração de cérebros, ou brain drain para os íntimos, se baseia basicamente em vários trabalhadores em potencial saírem de seu país para trabalhar em outro país, ajudando o país onde entra e ferrando muito o país de onde sai. Um efeito que não para de crescer por causa da globalização. Mas espera aí, deixa eu explicar. Vamos supor que você queira estudar e trabalhar em alguma área específica, mas seu país não possui estrutura para isso. Pode ser por motivo de salário menor, tecnologia menos avançada, conflitos religiosos, falta de oportunidades de emprego, intolerância racial, por causa de educação de pior qualidade. Ou você só mora no Brasil mesmo? O que você escolheria? Continuar no seu país de origem mesmo com seus problemas, ou ir para outro país que atende às suas necessidades? Esse gráfico demonstra a porcentagem de imigração e emigração respectiva às nações, ou seja, as setas verdes mostram a porcentagem de pessoas que entram e as laranjas indicam a porcentagem de quantos saem. No gráfico tem vários países. A gente pode citar o Brasil, por exemplo, que perde muito mais pessoal do que ganha, que é um problema porque ele acaba perdendo mão de obra. Também tem o Canadá, que é o reverso do Brasil, já que ele ganha muito mais pessoal do que perde, o que faz com que ele ganhe muito mais mão de obra, mas ainda perde. Tem a Índia que só perde também. E os Estados Unidos, que praticamente não perde se comparado com o que ganha. Esse é o ponto. Tem muita gente saindo dos seus países para trabalhar em outras nações. Isso é um problema, principalmente em países em desenvolvimento, tipo México, Índia e Brasil. Porque para pra pensar, o que faz mais sentido para você? Estudar numa universidade brasileira ou estudar em Harvard? Isso é um problemão em países em desenvolvimento porque eles acabam por perder muita mão de obra qualificada, enquanto os países desenvolvidos acabam por ganhar muita mão de obra qualificada. Ou seja, mas sério, isso é um problemão. Os países em desenvolvimento acabam perdendo tantos trabalhadores que às vezes eles até mesmo têm que importar mão de obra. E isso acaba por só beneficiar os países desenvolvidos, gerando meio que um monopólio tecnológico, principalmente nos Estados Unidos. E se tem uma coisa que a gente não precisa é monopólio. Olha o Brasil, por exemplo. A gente já perdeu mais de 3,3% da nossa carga de trabalho para outros países. Pode parecer pouco, mas 3,3% dos trabalhadores de um país com mais de 200 milhões de pessoas não é um número legal. Uma coisa importante a se citar é que as profissões que envolvem ciência e tecnologia geralmente são as que mais ocorrem migração. Isso acontece pelo fato dessas áreas geralmente serem as mais difíceis para um país em desenvolvimento conseguir se estruturar, porque essas áreas exigem um investimento muito grande e os países geralmente não costumam arriscar investir tanto em algo que não tem certeza se vai dar certo. Para vocês verem que eu sei o que eu tô falando, o João vai mostrar para vocês alguns dados estatísticos sobre isso. Esse gráfico mostra as áreas onde mais ocorrem migrações para os Estados Unidos, que são engenharia de software, engenharia computacional, ciência computacional, engenharia de design de sistema, física, engenharia elétrica, matemáticas e engenharia química. Sentiu o problema, né? Então, voltando pro Brasil, o pico de imigrações de cérebro que ocorreu no nosso país foi na época da ditadura militar. Só que isso não significa que ela parou. Na verdade, com o fato do aumento da globalização com o tempo, ficou cada vez mais fácil ocorrer uma migração de cérebros no Brasil. Tanto que atualmente a gente perde muito mais trabalhadores do que ganha. Esse gráfico fala sobre as declarações de saída definitiva do Brasil em mil. Em 2010, 8,2 mil pessoas deram a declaração de saída definitiva do Brasil. Já em 2018, 22,4 mil pessoas deram essa declaração. Isso significa que em menos de 10 anos houve um aumento de 274%. Isso significa que as pessoas que saíram entre 2010 e 2018 não voltaram mais para o Brasil, o que é uma grande perda de população e profissionais capacitados. A gente também pode citar o artigo 205, que diz que a educação brasileira deveria oferecer a plena formação para o mercado de trabalho, cidadania e formação do indivíduo. Não acontece. E a gente também pode citar o artigo 218. É necessário que hajam investimentos na tecnologia e nas ciências.
Não acontece. Isso faz com que o Brasil se torne um país extremamente dependente de países desenvolvidos para o seu próprio desenvolvimento tecnológico. A verdade é que o Brasil não cumpre direito seus deveres de investimento em educação e tecnologia. Antes de eu te mostrar a solução, eu quero te contar um caso bem atual que vai fazer você perceber a gravidade do problema. Esse é o caso da Daniela Ferreira. Quem é Daniela Ferreira? Daniela Ferreira é uma pesquisadora que está coordenando os estudos da vacina de Oxford no Reino Unido. Só que, para pensar, se o Brasil tivesse a mesma estrutura tecnológica que Oxford, ela poderia estar coordenando uma vacina aqui e a maior parte da população já poderia estar vacinada. Ou seja, uma grande perda em potencial. Aí você me pergunta, mas como que a gente resolve? Para explicar isso melhor, eu vou te dar o exemplo de Taiwan. Taiwan é um país que alguns anos atrás tinha uma taxa de migração de cérebros muito alta. Tipo, muito alta. E o pior, a grande maioria das pessoas que saíam de lá nunca mais voltavam para ajudar o país, gerando assim grandes problemas econômicos. Mas o governo conseguiu reverter essa situação. Como? 3 etapas. 1. Incentivar o retorno dos imigrantes por meio de publicidade positiva. 2. Apoio monetário para as profissões onde mais havia migração. 3. Grandes investimentos para tornar as condições de trabalho semelhantes com as dos países desenvolvidos. Isso fez com que uma boa parcela das pessoas que migraram de lá voltassem para Taiwan ou nem migrassem para início de conversa. E desse jeito, as taxas de migração de cérebros caíram. Resumindo, o que os governos precisam fazer é tornar qualquer profissão viável para o cidadão que queira exercer ela. Não só isso, mas deve haver um grande investimento na educação para que as pessoas queiram estudar aqui. Se o Brasil seguisse os artigos 205 e 218 à risca, já seria um grande avanço. A solução já está aí. Só tem que ser feito direito.